Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra do Senhor. Estamos aqui para fazer a leitura do dia 13. Louvado seja o nome do Senhor, meditando nos capítulos 17 e 18 de 2 Reis e também em João capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Iniciamos a nossa leitura, aleluia, 2 Reis capítulo 17. O reinado de Oséias de Israel. No ano 12 do reinado de Acais de Judá, Oséias, filho de Elá, se tornou rei de Israel e governou 9 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agrada a Deus o Senhor, porém não tanto como os reis que governaram Israel antes dele. O rei Salmaosé da Síria fez guerra contra ele. Oséias foi dominado por Salmanesé e lhe pagava um imposto todos os anos. Mas certo ano, Oséias mandou alguns mensageiros a So, rei do Egito, pedindo a sua ajuda, e parou de pagar o imposto anual à Síria. Quando Salmanesé soube dessa revolta, mandou prender Oséias e colocar na prisão. Os assírios conquistam Samaria. Então Salmanesé invadiu Israel e cercou a cidade de Samaria. No terceiro ano do cerco, que era o 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Síria conquistou a cidade de Samaria e levou os israelitas para a Síria como prisioneiro. Ele mandou que alguns fossem morar na cidade de Arla, outro perto do rio Arbô, que fica no distrito de Gozã, e ainda outro na cidade da Média. A cidade de Samaria foi conquistada porque os israelitas pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia livrado de Faraó, rei do Egito, e o havia tirado para fora daquele país. Eles adoraram outros deuses, seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado conforme eles avançavam, e seguiram também os costumes adotados pelos reis de Israel. Os israelitas fizeram coisas que o Senhor, seu Deus, não aprova. Eles construíram lugares pagãos de adoração em todas as suas cidades, desde o menor povoado até a maior cidade, em todos os morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Eles levantaram coluna do deus Baal e poste da deusa Azerá, e também queimaram incenso em todos os altares pagãos, seguindo o costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida. Eles provocaram a ira de Deus, o Senhor, com todas as coisas más que fizeram, e adoraram ídolo, coisa que o Senhor havia proibido. O Senhor Deus havia mandado mensageiros e profetas darem o seguinte aviso a Israel e a Judá: abandone os seus maus caminhos e obedeça aos meus mandamentos, que estão na lei que eu dei aos seus antepassados e que entreguei a vocês por meio dos meus servos e dos profetas. Mas os israelitas do reino do norte não quiseram obedecer. Foram teimosos com os seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o Deus dele. Eles não quiseram obedecer aos seus ensinamentos e não guardaram a aliança que ele tinha feito com seus antepassados e desprezaram os avisos dele. Adoraram ídolos sem valor e desse modo eles mesmos fizeram sem valor. Seguiram os costumes das nações vizinhas, desobedecendo a ordem que o Senhor tinha dado para que não as imitasse. Eles desobedeceram todas as leis do Senhor, seu Deus, e fizeram touros de metal para adorar. Também fizeram um poste da deusa Azerá. Adoraram as estrelas e serviram o deus Baal. Queimaram seus filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos. Consultaram médios e adivinhos e só fizeram coisas erradas que o Senhor não aprova. E por isso ele ficou irado com ele. O Senhor ficou tão irado que o expulsou da sua presença, deixando somente o reino de Judá. Mas mesmo o povo de Judá não obedeceu às leis do Senhor, seu Deus,
Eles imitaram os costumes adotados pelo povo de Israel. Por isso, o Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel e os castigou, entregando aos inimigos cruéis e no fim expulsou da sua presença. Depois que o Senhor Deus preparou Israel de Judá, os israelitas colocaram Jeroboão, filho de Nebate, como seu rei. Jeroboão os fez abandonar o Senhor, os levou a cometer um terrível pecado. Os israelitas seguiram Jeroboão e continuaram a praticar todos os pecados que ele havia cometido até que finalmente o Senhor os expulsou da sua presença, como havia avisado por meio dos seus servos, os profetas. E assim o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Síria, onde eles moram até hoje. Os assírios vão morar em Israel. O rei da Síria trouxe gente das cidades de Babilônia, Cutá, Iva e Amate e Sefarvaim e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas que havia sido levado como prisioneiro. Esses assírios também tomaram posse daquelas cidades e ficaram morando ali. Quando foram morar lá, eles não adoravam a Deus, o Senhor, e por isso ele mandou leões que mataram alguns deles. O rei da Síria ficou sabendo que as pessoas que havia mandado morar na cidade de Samaria não conhecia a lei do Deus daquela terra e por isso não conhecia a lei do Deus daquela terra. Por isso esse Deus havia mandado leões que estava matando aquelas pessoas. Então o rei deu a seguinte ordem: mandem de volta um dos sacerdotes que nos trouxemos como prisioneiro. Faça com que ele volte e fique morando lá, para ensinar o povo a lei do Deus daquela terra. Então o sacerdote israelita que havia sido levado da cidade de Samaria foi e ficou morando em Betel, onde ensinava ao povo como adorar a Deus, o Senhor. Mas o povo que ficou morando no território de Samaria continuou a fazer os seus próprios ídolos e os colocou no santuário que os samaritanos haviam construído. Cada povo na cidade onde estava morando, aleluia, fez os seus próprios ídolos. Isto é, o povo de Babilônia fez imagem de Deus Sucote e Benote, o povo de Cutá, imagem de Negal, o povo de Amate, imagem de Azima, o povo de Iva, imagem de Nibás e Tataque, e o povo de Sefarvaim queimava os seus filhos em sacrifício aos deuses Adramaleque e Anameleque. Esses povos também adoravam Deus o Senhor, mas ao mesmo tempo escolhia no meio dele todos os tipos de pessoa para servirem como sacerdote nos lugares pagãos de adoração, para oferecerem sacrifício por eles naqueles lugares. E assim eles adoravam o Senhor, mas também adoravam os seus próprios deuses, de acordo com o costume dos países de onde tinha vindo. Até hoje eles continuam com esses antigos costumes. Eles não adoram a Deus o Senhor e nem obedecem às leis e os mandamentos que ele deu aos seus descendentes de Jacó, a que tinha dado o nome de Israel. O Senhor havia feito uma aliança com eles e havia ordenado o seguinte: não adore outros deuses, não se ajoelhe diante dele, não o sirva nem ofereça sacrifício a eles. Obedeça a mim, o Senhor, que tirei vocês do Egito com grande poder e força. Ajoelhe-se diante de mim e ofereçam sacrifício a mim. Obedeça sempre às leis e aos mandamentos que escrevi para vocês. Não adore outros deuses, nem esqueça a aliança que fiz com vocês. Adore a mim, o Senhor, o Deus de vocês, e eu livrarei de todos os seus inimigos. Mas esses povos não entenderam e continuaram a seguir os seus velhos costumes. E assim eles, aleluia, adoraram a Deus, o Senhor, mas também adoravam os seus ídolos. E até hoje os seus descendentes
continua a fazer a mesma coisa. Capítulo 18 de 2 Reis. O reinado de Ezequias de Judá. No ano terceiro, ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo dos seus antepassados, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas dos deuses Baal e derrubou os postes da deusa Azerá. Também fez em pedaço a cobra de bronze que Moisés havia feito, que era chamada de Neusitã. Naquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes nem depois naquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Por isso o Senhor estava com ele e ele teve sucesso em tudo que fez. Ezequias se revoltou contra o rei da Síria e não quis ser dominado por ele. Venceu os filisteus, invadiu seu território, desde o menor povoado até a maior cidade, e atacou a cidade de Gaza e a região ao seu redor. No quarto ano do reinado de Ezequias, que era o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, o rei Salmanezé da Síria invadiu Israel e o seu exército cercou a cidade de Samaria. No terceiro ano do cerco, Samaria foi conquistada. Isso aconteceu no sexto ano do reinado de Ezequias, que era o nono ano do reinado de Oséias. O rei da Síria levou os israelitas como prisioneiro para a sua terra e mandou que alguns deles fossem morar na cidade de Ala, outros perto do rio Abor, no distrito de Gozã, e ainda outro na cidade da Média. Essas coisas aconteceram porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o Deus dele, mas quebraram a aliança que o Senhor havia feito com eles e desobedeceram a todas as leis dadas por Moisés, servo do Senhor. Eles não quiseram atender e nem obedecer. Os assírios ameaçam Jerusalém. No ano 14 do reinado de Ezequias de Judá, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades de Judá, que era cercada de muralhas, e a conquistou. Ezequias mandou uma mensagem a Senaqueribe, que estava em Laquis. A mensagem foi essa: Eu errei. Por favor, saia do meu país, que eu pagarei tudo o que o Senhor exigir. O rei mandou uma resposta dizendo que Ezequias devia lhe mandar 10.000 quilos de prata e 10.000 quilos de ouro. Então Ezequias mandou para ele toda a prata do templo e do tesouro do palácio. Ele também arrancou o ouro das portas do templo e o ouro que ele mesmo havia revestido os batentes e mandou tudo para Senaqueribe. Mas o rei da Síria mandou de Laquis um grande exército para atacar Ezequias em Jerusalém. O exército era comandado pelos seus 3 mais altos oficiais. Quando chegaram a Jerusalém, eles ocuparam a estrada onde os tintoeiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Então os oficiais mandaram chamar o rei Ezequias e 3 autoridades de Judá saíram para falar com eles. Eram Eleaquim, filho de Ilquias, que era o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, que era o conselheiro do rei. Um dos oficiais assírio lhe disse: Leve para Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Síria, em que você está baseando a sua confiança.
Você está pensando que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da sua força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria? Você está confiando na ajuda do Egito? Mas isso é o mesmo que usar um carniço como bengala. Isto é, ele vai quebrar e furar sua mão. Assim é Faraó, o rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor seu Deus? E não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu, quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse somente no altar de Jerusalém? Eu vou fazer um trato com você em nome do rei da Síria. Eu darei 2.000 cavalos, se você puder arranjar homem suficiente para montá-los. Você não poderia vencer nenhum oficial assírio menor graduado. No entanto, espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria. Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi Ele mesmo que me mandou atacá-lo e destruir. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao oficial: Fale em aramaico, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, pois todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. E ele respondeu: Você pensa que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para você e para o seu rei? Não, não foi só, não foi só isso. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber suas própria urina. E vocês também vão fazer isso. Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico: Escute o que o grande rei, o rei da Síria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixe que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-lo. E não deixe que ele os vença, nos convença a confiar em Deus, o Senhor. Não pense que o Senhor o salvará e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não dê atenção a Ezequias. O rei da Síria manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uva das suas próprias parreiras e figo das suas figueiras. Aleluia. E para beber água dos seus próprios poços, até que o rei leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantação de uva para fazer vinho e onde há trigo para fazer pão. É uma terra de oliveira, azeite e mel. Se fizermos o que ele está mandando, vocês não morrerão, mas viverão. Não deixe que Ezequiel os engane, fazendo vocês pensarem que o Senhor vai salvá-lo. Será que os deuses das outras nações as salvaram do rei da Síria? Onde estão agora os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão o deus de Sefarvaim, de Ena e de Irva? Será que os deuses de Samaria salvaram Samaria do meu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países o salvaram do nosso rei? O que é então que vocês, aleluia, que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado, de acordo com a ordem do rei Ezequias. Eles não disseram nenhuma só palavra. Então Eleaquim, Sebna e Joá rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei aquilo que o oficial assírio tinha dito. Essa foi a nossa leitura nos capítulos 17 e 18 de 2 Reis. Vamos meditar em João, capítulo 3, do versículo 19 ao 36. Aleluia, glória a Deus. E assim que o julgamento é feito, Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas má que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz,
a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Jesus e João Batista. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles e ali batizava as pessoas. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia muita água. João ainda não tinha sido preso. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com os judeus sobre a cerimônia de purificação. Eles foram dizer a João: Mestre, aquele homem que está com o Senhor do outro lado do Rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. João respondeu: Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. São testemunha de que eu disse: Eu não sou o Messias, mas fui enviado diante dele. No casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também o que está acontecendo, assim também é o que está acontecendo com Jesus. Me faz ficar completamente alegre. Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Aquele que vem do céu, aquele que vem de cima, é o mais importante de todos, e que vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Quem vem do céu é mais importante de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. Quem aceita a sua mensagem dá prova de que Deus é o é Deus que diz a verdade. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá do seu espírito sem medida, pois o Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna. Nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo. Do dia 13. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus bendiga.